Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje nós vamos conversar sobre cálculos de adubos formulados, tá ok? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje. Na realidade, gente, a parte mais fácil desse problema é o cálculo. Tá? O mais difícil é adequar o resultado que a gente vai chegar aqui à realidade dos adubos que a gente vai encontrar no mercado. Tá bom? Dependendo da localidade, você vai ter pouquíssimos formulados disponíveis. Por exemplo, você vai ter o 414.8, o 10.10.10, que são os mais comuns, e acabou. Aí como fazer? Tá? Então vamos dar início aqui. O primeiro passo, pessoal, é você tendo a recomendação em mãos, como por exemplo aqui a gente tem a recomendação 30, 100, 60. Ou seja, nós vamos precisar de 30 kg de nitrogênio, 100 kg de P2O5 e 60 kg de K2O. Tá ok? O primeiro passo é pegar o menor valor, que é 30, e dividir por ele. Tá? Então vamos lá, 30 dividido por 30, 1. 100 dividido por 30, 3,33. 60 dividido por 30, 2. Aí a gente chega na formulazinha 1 para 3,3 para 2. O próximo passo é fazer a multiplicação. Lembrando que existe uma regra que a soma do NPK não pode ser inferior a 21%. Então, como essa soma NPK não pode ser inferior a 21%, como eu acabei de falar, a gente vai iniciar a multiplicação pelo número 4, certo? Então vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3,33, 13,32. E 4 vezes 2, 8. A gente vai arredondar esse 13,32 para 14, tá, gente? E a gente vai chegar numa fórmula que é a 4,14,8, que é uma das mais conhecidas e que existe no mercado. Tá bom? Então, quando chega numa fórmula bem conhecida e que existe no mercado, fica bem fácil, mas a gente vai ver diversas outras situações que não é bem assim que acontece, tá? No dia a dia é bem diferente. Vamos lá. Agora que nós já sabemos qual fórmula utilizar, a gente precisa saber quanto aplicar da fórmula 041408. Tá bom, pessoal? Então a gente vai precisar saber a quantidade da recomendação, tá, de nitrogênio, fósforo e potássio na recomendação e a quantidade na fórmula, tá, que é 041408. Então a fórmula para calcular a quantidade de adubo a ser aplicado é a seguinte: quantidade da recomendação dividido pela quantidade da fórmula vezes 100. Lembrando que a gente vai fazer o cálculo pelo nitrogênio ou potássio, porque o fósforo a gente arredondou. Tá bom? Se a gente fizer pelo fósforo, não vai dar certinho. Então a gente faz pelo nitrogênio e o potássio e o fósforo vai ficar próximo do valor desejado ali, não tem nenhum problema. Tá? Então vamos lá. Então a quantidade do adubo vai ser igual ao quê? Fazendo pelo nitrogênio vai ficar 30, né, que é o valor de N lá na recomendação, dividido pelo valor de N na fórmula, que é 4, vezes 100. Então a gente chega numa quantidade de 750 kg por hectare de NPK 041408. E é esse valor que a gente sabe que vai precisar para atender a demanda de 1 hectare da cultura. Então agora, pessoal, prestem atenção, tá? Porque a multiplicação anterior foi por 4 e agora a gente vai multiplicar por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3,33, 16,65. E 5 vezes 2, 10. Tá? Então a gente chegou na formulazinha 5, 16,65, 10. Vamos fazer o arredondamento desse 16,65. Então a gente fica com a fórmula 5, 17, 10. Essa formulazinha não existe no mercado, tá? Então a gente vai ter que procurar uma fórmula comercial que se aproxime desse valor.
Nesse caso, a gente tem a fórmula 5, 20, 10. É importante mencionar, pessoal, que como vocês podem observar, né, quando a gente faz a multiplicação, seja qual for o valor, a gente vai manter sempre uma proporcionalidade. Então, do valor que a gente chegar nessa fórmula, seja multiplicando por 3, por 4, por 5 ou por 6, essa fórmula vai ser capaz de atender a recomendação. No caso ali, a 30, 100 e 60. Tá? Só que com quantidades diferentes dessa fórmula para atender a recomendação desejada. Mais na frente vocês vão entender melhor isso. Então, quanto aplicar da fórmula 5, 20 e 10 para atender a recomendação de 30 kg de nitrogênio, 100 kg de P2O5 e 60 kg de K2O? É importante salientar, pessoal, que como a gente fez o ajuste na fórmula, né? A fórmula era 5, 17 e 10, e a gente, para encontrar uma fórmula comercial que atendesse, a gente vai utilizar a fórmula 5, 20, 10, a gente tem que fazer o cálculo pelo potássio ou pelo nitrogênio, pois o fósforo está mais alto devido a esse ajuste que eu acabei de mencionar. Tá? Então a formulazinha que a gente vai utilizar é essa que vocês estão vendo aí na tela. A quantidade de adubo é igual à quantidade encontrada na recomendação dividido pela quantidade da fórmula. Nesse caso aqui a gente vai fazer para o potássio. Tá? Lá na última partezinha da proporção, onde está o 60. Tá? Lembrando que o primeiro é o N, 30, o segundo é o P, 100, P2O5, né? E o terceiro, o potássio, o K, ou K2O aí nesse caso, tá? Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a fórmula. Então, em relação à quantidade de adubo, vai ficar assim, ó. 60, que é a quantidade que está na recomendação, dividido por 10, que é a quantidade da fórmula, vezes 100. Isso vai dar o quê? 6 vezes 100, que é igual a 600 kg por hectare de NPK 05, 20 e 10 para atender a recomendação. Tá ok? Então, essa é a quantidade que a gente vai ter que aplicar. Em sacos, isso daria o quê? 12 sacos. Então, você já pode recomendar para o produtor comprar 12 sacos de NPK 05, 20 e 10, sacos de 50 quilos. Tá bom? Vamos lá para os próximos slides. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como a quantidade recomendada do adubo NPK 052010 realmente vai fornecer as quantidades adequadas, né, que estavam lá na recomendação. Tá bom? Então presta atenção. Ó. Se em 1 tonelada de NPK 052010 eu tenho 50 kg de N, por que 50 kg, gente? Porque a gente tem que pegar esse 052010 que está para 100 kg e multiplicar por 10 para passar para tonelada. Tá? Então ficaria 50, 200, 100. Como a gente está trabalhando com a parte do nitrogênio agora, a gente vai utilizar os 50. Então, repetindo, 1 tonelada de NPK 052010, né, tem 50 kg de nitrogênio, então em 600 kg desse NPK, que é a quantidade que a gente calculou, que a gente precisa aplicar, né, de NPK 052010, vai ter quantos quilos de nitrogênio? Justamente os 30 kg de nitrogênio que está lá na recomendação. Tá bom? Então, 600 quilos dessa fórmula vai fornecer para a gente aqueles 30 quilos. Tá? A mesma coisa para o potássio, como vocês estão vendo aí, tá, gente? Vai fornecer os 60 quilos da fórmula. E o fósforo dá esse probleminha aí no cálculo por causa do ajuste que a gente fez lá atrás, tá? De 16,65 para 17. Né? E teve outro ajuste que a gente arredondou para 20 para se adequar a uma fórmula já existente. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. Agora a gente vai fazer um outro exemplo, um pouquinho diferente, e vou mostrar com um pouco mais de detalhes para vocês como se faz esse tipo de cálculo. Então vamos lá para o nosso segundo exemplo. Prestem bem atenção, pessoal. Olha, a recomendação é 150, 100, 100. 150 de nitrogênio, 100 de fósforo e 100 de potássio. Só que a gente vai aplicar somente 10% do nitrogênio e 50% do K2O em pré-plantio. Tá? Então, como que vai ficar a nossa fórmula?
nossa recomendação após esse parcelamento. 15, 100, 50. Tá? Então é com esse valor que a gente vai trabalhar daqui para frente. Vamos lá. Então, como eu ensinei para vocês lá atrás, a gente pega e divide sempre pelo menor valor. Tá? Então vai ficar como 15 dividido por 15, 1. 100 dividido por 15, 6,66. E 50 dividido por 15, 3,33. Lembrando sempre que a soma NPK tem que ser maior do que 21%. Nesse exemplo, pessoal, fazendo a parte da multiplicação agora, a gente poderia iniciar por vezes 2, mas eu vou iniciar pelo vezes 3, tá? Como que fica essa multiplicação? 3 vezes 1, 3. 3,6. 3 vezes 6,66, 19,98. E 3 vezes 3,33, 9,99. Tá? Então, nosso total é o quê? 3, 19,98, 9,99. Arredondando, 3, 20, 10. Essa fórmula existe no mercado. Então fica fácil. Fica fácil se a gente encontrar esse produto, né, gente? Lembra que eu falei lá no início que muitas vezes a gente não tem disponível o adubo que a gente chega na fórmula, né? Então a fórmula é 3, 20, 10, o adubo existe, mas será que ele vai estar disponível no mercado? Muitas vezes não. Tá bom? Aí a gente poderia usar aí um 4,16,8, por exemplo, e fazer as complementações, né, de potássio e o nitrogênio, por exemplo, descontar depois da cobertura. Né? Eu vou fazer uma aula só sobre esse tipo de probleminha, tá bom? Quando a gente não consegue chegar na fórmula e nem uma fórmula próxima, tá bom? Aí eu consigo explicar melhor para vocês como é que se faz esse tipo de cálculo. Na aula de hoje a gente vai se limitar a fazer dessa forma que eu estou mostrando para vocês, tá ok, gente? Para não complicar demais também, tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui juntos. Quantidade da recomendação, né? Só relembrando, 15, 100, 50. Quantidade da fórmula, 3, 20, 10. Tá? E qual é a nossa formulazinha? A quantidade de adubo é igual a quantidade da recomendação dividido pela quantidade da fórmula vezes 100. Então vamos fazer aqui pelo nitrogênio. Tá? Aqui a gente podia fazer por qualquer um, tá, pessoal? Qualquer um que a gente fizer essa conta tem que dar o mesmo valor. Eu poderia fazer 15 por 3, que é o nitrogênio, 100 dividido por 20, que é o fósforo, ou 50 dividido por 10, que é o potássio, que daria 500 do mesmo jeito. Né? 100 dividido por 20, 5 vezes 100, 500. 50 dividido por 10, 5 vezes 100, 500. 15 dividido por 3, 5 vezes 100, 500. Tá? Então, nesse caso da fórmula 3, 20, 10, a gente teria que aplicar 500 kg por hectare dessa fórmula para atender a recomendação de 15 kg de N, 100 kg de P2O5 e 50 kg de K2O. Beleza, pessoal? Seguindo. Agora nós vamos fazer o mesmo exemplo, só que multiplicando por 4 dessa vez. Anteriormente a gente multiplicou por 3. Daí a gente chega em outra fórmula que pode atender a mesma demanda. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos pular logo ali para a parte onde está 1, 6,66 e 3,33. Tá, então multiplicando por 4, como é que fica? 4, 26,64 e 13,32. Tá? Arredondando, 4, 27, 14. Eu poderia colocar 13? Sim, mas a gente iria ficar
perdendo um pouquinho de potássio, né? Então vamos arredondar para cima mesmo aqui. Tá bom, gente? Então olha só, como vocês podem perceber, né, o que eu coloquei aí? Não existe no mercado. Então não tem essa fórmula aí no mercado, a 4,27,14. Né? Lembrando, 4 é o quê? O N, o 27, o fósforo e o 14, o potássio, NPK, tá? Qual a fórmula comercial existente no mercado? A 4,30,16. Tá bom, gente? Então a gente teria que utilizar essa formulazinha, tá? Só que a gente poderia fazer um ajustezinho no cálculo que eu vou já mostrar para vocês, que é bem interessante. Agora vamos ver quanto aplicar da fórmula 043016. Tá? Lembrando que a quantidade da recomendação, mais uma vez, 15 quilos de N, 100 quilos de P2O5 e 50 quilos de K2O. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, fazendo a nossa continha aqui, ó, quantidade de adubo é igual a quantidade da recomendação dividido pela quantidade da fórmula vezes 100, a gente tem o que, ó? Fazendo pro nitrogênio, tá? Justamente porque os valores do fósforo e do potássio estão mais altos devido aos ajustes que a gente fez lá na fórmula. Tá bom? Então vamos lá. Quantidade do adubo é igual a 15, que é a quantidade da recomendação de nitrogênio, dividido por 4, que é a quantidade que está na fórmula, vezes 100, que vai dar 375 kg por hectare de NPK 043016. Tá bom? Lembrando que os valores de fósforo e potássio são superiores, né? Porque o valor que a gente achou mesmo foi o que? 0,42716. Tá bom? Fósforo, quando não passa muito, não tem problema. Aqui passou cerca de 10% mais ou menos, por causa da questão da dissorção do fósforo. O potássio, o que a gente pode fazer é descontar da parte que seria aplicada em cobertura. Lembrando que aqui nessa recomendação a gente fez o parcelamento do nitrogênio e do potássio. Inicialmente era 150, 100, 100. Tá? Então a gente está usando 10% do nitrogênio no pré-plantio e 50% do potássio. Agora vamos ver as diferenças em função dos ajustes na fórmula. Em relação ao fósforo, basta pegar a quantidade aplicada do adubo vezes 30, que é a quantidade de fósforo na fórmula, dividido por 100, que vai dar 112,5 kg, mas deveria ser 100 kg. Tá bom? O potássio é a mesma coisa, 375, quantidade aplicada do formulado, vezes quantidade de potássio na fórmula, dividido por 100, que vai dar 60 kg, mas deveria ser 50. Tá? O fósforo, 2,5 kg de diferença por hectare dá 1,25 gramas por metro quadrado. O fósforo tem o probleminha da absorção, então não vai ter problema. O potássio, por sua vez, né, o ideal é que não seja aplicado mais do que 60 kg por hectare de uma vez, tá? Devido à questão da salinidade. Tá bom? Então aqui ficaria justamente nesse limiar. Tá? Justamente por isso até que a gente fez o parcelamento do potássio lá anteriormente. Tá bom? Chegamos finalmente ao nosso último exemplo, pessoal. Tá? Então vamos lá. Recomendação após o parcelamento: 15, 100, 50. Dividindo pelo menor valor, 15. Só para vocês relembrarem, tá, gente?
Vai ficar como? 1, 6,66 e 3,33. Agora, dessa vez, a gente vai multiplicar por 5 e vamos chegar em outra fórmula, tá, gente? Vamos lá. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 6,66, 33,3. E 5 vezes 3,33, 16,65. Tá? Então, vamos arredondar isso para 5, 34, 17. A gente tem uma fórmula que é a 5, 34, 15, mas a 5, 34, 17 não existe no mercado. Tá ok? Então aí também a gente vai precisar fazer o quê? Um ajustezinho, mas aí a gente faz essa aplicação do que está faltando de potássio em cobertura, não tem problema, tá bom? Até porque sempre relembrando, a gente fez o parcelamento desse potássio lá no início, está sendo aplicado só 50% do potássio em pré-plantio, o restante ficou mesmo para cobertura. Tá ok, gente? Então vamos lá para o cálculo. Pessoal, então, quanto aplicar da fórmula 5,34,15? Agora a gente vai fazer o cálculo pelo nitrogênio ou pelo fósforo, tá, pessoal? Porque o potássio a gente fez o ajuste, tá? Então vamos ver aqui pelo nitrogênio, fazendo pelo nitrogênio, vai ficar como? Quantidade do adubo é igual à quantidade da recomendação, que é 15, né? Dividido pela quantidade da fórmula 5 vezes 100 vai dar 300 kg por hectare do NPK 53415. Lembrando que aí a gente vai ter que aplicar esse potássio faltante em cobertura. Tá? Mas também é um ajuste bem interessante. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, curte, compartilha. Ajudem o canal a crescer cada vez mais. Tá? Nas próximas aulas eu vou tentar fazer outros exercícios com vocês para que vocês entendam cada vez melhor o assunto e consigam compreender, né, a importância de saber também fazer esse tipo de cálculo. Tá bom? Valeu, tchau, tchau, pessoal.